Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o IBGE, a soberania nacional brasileira e a ameaça das Big Techs. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, na semana que vem, quinta-feira, eu vou estar no seminário do IBGE, uma conferência sobre o Brasil na era digital que vai pensar a soberania do Brasil na era das Big Techs, das redes sociais, inteligência artificial e etc, etc, etc. A comunicação que eu vou participar sobre soberania de dados vai ser na quinta-feira. Inclusive, Maxwell vai colocar na descrição do vídeo o link do evento para quem quiser se inscrever e aparecer. Vai ser no Rio de Janeiro, né? E depois vou dar uma entrevista para o Brochada Sinistra. Então, quinta-feira vai ser um dia show. E aproveitando que eu vou para essa atividade do glorioso IBGE, eu quero fazer algumas reflexões com vocês, né? O vídeo de hoje, domingo, e o vídeo de segunda vai ser tangenciando esse tema, ou segunda ou terça. Vou ver aqui como é que organiza a coisa. Vamos lá. Quando o IBGE foi criado, era uma época que o Brasil não tinha dados sobre si mesmo, né? O Brasil não tinha informações confiáveis, não tinha uma sistemática coleta de dados sobre a sua própria realidade, e aí seja sua realidade econômica, riquezas naturais, composição populacional, etc, etc, etc. Todo Estado burguês moderno que não está numa posição colonial, semicolonial ou num grau de dependência tal que ele não consegue nem ter uma base minimamente sólida de dados sobre si mesmo, todo Estado burguês moderno monta órgãos, aparelhos para coletar e sistematizar dados sobre a sua própria realidade, porque isso é fundamental num processo de governança, né? Então você não consegue fazer planejamento, você não consegue fazer políticas públicas eficientes, você não consegue pensar temas estratégicos se você não tiver dados. Foi no âmbito da Revolução de 30, né, que inicia um processo de modernização conservadora gigantesca no Brasil, que o IBGE foi criado. Até então a gente tinha censos no passado, só que a coleta de dados do censo, por exemplo, era feita por delegados, por padres, párocos e por aí vai. Então, assim, os censos do Brasil pré-IBGE são bem precários, né? São dados que têm que ser olhados com muita reticência. Então o Brasil entra tarde, né? Só nos anos 30, numa era da informação como base de organização de um Estado nacional, porque a rigor, não dava para chamar o modelo de poder burguês do Brasil pré-1930 como um Estado nacional, né? Aquilo ali estava muito mais na dinâmica de uma federação de poderes oligárquicos com comando da oligarquia cafeeira e bancária de São Paulo do que um Estado nacional burguês, né? A obra de criar um Estado nacional burguês de tipo dependente, periférico, do varguismo. Pois bem, no século XX, o debate sobre dados passava muito por uma estrutura universitária e, consequentemente, né, de ensino, pesquisa e extensão sólida, mais órgãos governamentais, como é o caso do IBGE, né, um instituto de estatísticas que consiga sistematizar isso, mas também certos dados produzidos por aparelhos de vigilância, inteligência e contra-inteligência. Grosso modo, simplificando ao máximo, a gente podia falar desses três principais aparelhos de produção de dados sobre a realidade de um país para efetivar na prática a soberania, né? A coisa muda muito, né, gente? No século XXI. Não é que antes isso não existisse. Então, por exemplo, antes do Brasil criar a Petrobras, né, antes do sucesso da campanha O Petróleo é Nosso, existia um debate dizendo que o Brasil não tinha petróleo. E não era exagero dizer que petroleiras internacionais e universidades dos Estados Unidos tinham mais dados geológicos do Brasil do que qualquer órgão do Estado brasileiro. A ideia de que países dependentes e periféricos vão ter déficits de dados, apagões de dados, é uma realidade presente, né? Que se reatualiza a depender da dinâmica do momento histórico das transformações produtivas que estão acontecendo no mundo. Então, antes do Brasil ter uma Petrobras e conseguir, inclusive, avançar um pouco mais
no seu sistema universitário, por aí vai, a gente tem um déficit de compreensão de dados geológicos da nossa realidade, de fauna, de flora, de território gigantesco. Então, a ideia de que grandes empresas multinacionais e de que estados dos países centrais, né, do imperialismo, conectado com suas universidades e centros de pesquisa, vão ter mais dados sobre a realidade de um país dependente e periférico do que qualquer órgão desse país. Isso é uma permanente da divisão internacional do trabalho do mundo imperialista. Só que no século XXI isso se agrava de maneira brutal. Porque, veja, o IBGE ele não produz só dados sobre a realidade brasileira a partir do censo, né? O IBGE, por exemplo, é responsável pelo IPCA, né, que mede a inflação no Brasil. Inclusive, na semana que vem, eu vou fazer um debate se o IPCA tem realmente problemas ou não, se os dados do IPCA não correspondem à realidade. Eu vou mostrar que isso é uma mentira da extrema-direita. Mas veja, o IBGE não produz só o censo, ele tem uma série de pesquisas, uma série de instrumentos de acompanhamento de dados. O problema concreto é que as Big Techs, né, como Google, como Apple, como Microsoft, como Facebook /Meta, fazem pesquisa diária de milhões e milhões e milhões e milhões de dados. Há um debate gigantesco sobre colonialismo digital ou colonialismo de dado ou capitalismo de plataformas. Depende do autor, da autora, se usam termos diferentes, mas uma das características é mostrar que essa dinâmica de transformação das relações de produção capitalista com peso cada vez maior, com os ramos industriais digitais, né, de novas tecnologias de comunicação, há uma concentração do poder de extrair, processar dados e a partir daí ter 1001 aplicações em que algumas empresas, quase todas estadunidenses, comandam um processo global de captação, tratamento desses dados, né, e consequentemente dominam o mercado global, seja a produção de computadores, tablets, processadores, etc. e tal, até a produção de aplicativos, de tecnologias da mal chamada inteligência artificial, de redes sociais, de ferramentas de comunicação, ferramentas de armazenagem de dados, como mecanismos de nuvem, processamento de dados, funcionamento de programas, etc. Então hoje há um desafio muito grande, que é você conseguir manter internamente, no âmbito da realidade nacional, né, do espaço nacional, uma infraestrutura, né, com pleno sentido da palavra, de produção, processamento de dados e de todas as tarefas de uma vida cada vez mais digital e conectada, né? O IBGE tem um papel muito importante nisso, né? O IBGE ele deve continuar cumprindo uma missão típica do século XX, da realidade do século XX, mas também ser um órgão de Estado que esteja preparado para contribuir nas tarefas do século XXI desde uma perspectiva de soberania nacional e de defesa, né, da economia brasileira frente aos interesses dos monopólios estrangeiros e do imperialismo, que, repito, você pode chamar de imperialismo de plataforma, de colonialismo digital, de colonialismo de dados. Eu gosto de colonialismo digital. Na semana que vem, um vídeo específico do canal, eu explico por quê. Eu acho que é o termo mais preciso. Enfim, mas o IBGE pode e deve contribuir com isso. O presidente do IBGE, o Márcio Postman, inclusive, vem dando entrevistas importantes, sinalizando essa dimensão de um desafio fundamental para o Brasil, né? Que é um debate que não pode ser um debate de especialistas. Atenção, esse debate não pode ser só de especialistas, tem que ser um debate na boca do povo. E aí, por exemplo, é muito massa que o MST, há um tempo atrás, fez um seminário sobre soberania tecnológica e digital. É muito massa que você tenha figuras ligadas a movimentos sociais que estejam debatendo isso. O MTST, se não me falha a memória, tem um núcleo de tecnologia que vem tocando também na prática, né, e fazendo um debate político sobre soberania tecnológica e digital. Enfim, isso não pode ser tema de especialista, de burocratas, e ao mesmo tempo a gente tem que, por exemplo, da militância, da crítica, da mobilização, do debate coletivo, fazer com que aparelhos do Estado brasileiro cada vez mais sejam transformados para cumprir novas funções e não serem capturados, né, pelas Big Techs e pelos interesses antagônicos à soberania nacional, os interesses do povo trabalhador brasileiro. Mais uma vez, né,
eu vou reagir na semana que vem a uma entrevista do presidente do IBGE, o Márcio Postman, falando sobre esses desafios da soberania nacional, do poder informacional, do papel das Big Techs na divisão internacional do trabalho nesse século XXI. O que eu quero destacar para vocês é que não dá para pensar uma adaptação do IBGE também às tarefas do século XXI, um fortalecimento do órgão, uma capacidade cada vez maior do povo brasileiro ter instrumentos de conhecer a sua própria realidade e seu país, se o IBGE sofre cronicamente com a precarização neoliberal. E aqui a gente entra num ponto muito importante. Há um tempo atrás, alguns meses, eu reagi a um vídeo que foi a entrevista da embaixadora Irene Vida para o Reconversa, do Reinaldo Azevedo e do Valfrido Vardes. Nessa entrevista para o Reconversa, o que me chamou a atenção foi que a embaixadora Irene falou como falta diplomatas, né? Falta funcionalismo público no Itamaraty. Aí você pensa assim, cara, o Itamaraty é uma instituição prestigiada, uma instituição com, boas carreiras, com bons salários e por aí vai. O Itamaraty sofre com a falta de funcionalismo. O Itamaraty sofre com a lógica da austeridade, com a falta de corpo diplomático. E aí, veja, se o Itamaraty passa por isso, um órgão como o Itamaraty, imagina todo o resto, né, gente? Imagina professor, professora, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, imagina trabalhadores e trabalhadoras da área ambiental, do IBAMA, do ICMBio e de outros órgãos, percebe? Então, assim, e o IBGE não escapa disso. Então, uma das características do neoliberalismo é não ter condições concretas e objetivas de você tocar políticas que a imensa maioria dos países desenvolvidos, né, dos países imperialistas, do sistema imperialista, conseguem tocar. E uma das condições para você não ter condição de tocar essas políticas, né, políticas de soberania, de planejamento, de pesquisa, de formulação estruturada de políticas públicas e planejamento de longo prazo, é você sair precarizando as estruturas de planejamento, de formulação, de reflexão, de coletas de dados do Estado, né? Então você sai de maneira sistemática a partir de uma política econômica de austeridade, de precarização das condições de trabalho, de ausência de financiamento permanente e crescente. Você sai destruindo IBAMA, ICMBio, Fundação Palmares, IBGE, Itamaraty, Receita Federal e tal, e até os órgãos do Estado burguês que tem, um bom salário, né? Tipo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Quando você vai ver o contingente existente frente ao contingente necessário, você vai ver que a missão institucional que supostamente é daquela instituição não vai ser cumprida. Então, assim, por exemplo, a Polícia Federal brasileira, ela não tem, por exemplo, capacidade de fazer uma boa investigação dos crimes de colarinho branco ou investigar como se deveria as cadeias do crime que estão no exterior e atuando no Brasil, ou as cadeias do crime brasileiras que estão atuando em outros países do exterior também, dado o número ridículo de efetivo comparando com a dimensão do Brasil. Então a ideia de que ela não tem orçamento, não tem recurso, a ideia da austeridade, ela é maravilhosa, né, para manter um país num buraco. Porque veja, vamos pegar, eu sei que o exemplo é difícil, gente, mas vamos pegar o exemplo da China. A China, eles funcionam assim, né, fazem um plano quinquenal, que é um plano de 5 anos. Aí no plano quinquenal estabelece a meta, vamos imaginar que a China quer aumentar X% a participação que ela tem, do ponto de vista global, na indústria de produção de fármacos. Aí se estipula que a partir disso é necessário formar nos próximos 20 anos, 15% mais de farmacêuticos, de químicos, de bioquímicos, de médicos e médicas. Se você estipulou que você quer aumentar X% a participação de uma indústria no mercado global e que é fundamental para isso expandir a formação, a oferta de força de trabalho especializada, isso tem como consequência prática que tem que injetar dinheiro nas universidades, nos centros de pesquisa, e a depender de que tipo de gargalo que se tem ali, ou até se existe algum gargalo, talvez isso passe também por algumas modificações no âmbito da educação básica. Mas assim, é isso, o planejamento é isso, economicamente, para progredir nesse setor a gente precisa disso. Isso passa necessariamente por crédito, isso passa por apoio à pesquisa e desenvolvimento, isso passa por financiamento, isso passa por compras governamentais, isso passa por educação, por formação da força de trabalho, e você conecta todas essas tarefas, dirige ela nos diversos aparelhos do Estado e garante, evidentemente, o orçamento para isso. Porque assim, gente,
Sem previsão orçamentária não existe planejamento. Esse ponto aqui é fundamental. Sem previsão orçamentária não existe planejamento. Para você planejar alguma coisa, você tem que ter certeza que no universo, por exemplo, no caso da China, de um plano quinquenal, que no universo de 5 anos não vai faltar recurso para você cumprir as metas que foram definidas. É por isso que eu disse várias vezes no canal que com o teto de gastos, o novo teto de gastos, acabou o planejamento no Brasil. A gente não tem planejamento desde o governo Collor, planejamento de fato. O novo teto de gastos vai se manter essa realidade. Não existe condição de planejar nada quando você não tem garantia de previsão orçamentária. Aí a gente vai para as condições objetivas do IBGE. Gente, como é que está o IBGE hoje? Tipo assim, é muito massa, é muito importante as declarações que vem dando o presidente do IBGE, o Márcio Postman, que é uma cabeça pensante, que é um cara que você pode discordar de várias coisas, mas você vê que tem uma reflexão ali, que tem um pensamento estratégico, que tem uma compreensão sobre o que é o mundo imperialista, o que é soberania nacional, quais são as dimensões estruturais de funcionamento do neoliberalismo, sabe? O Postman, inclusive, é hoje uma das figuras ali dentro do governo Lula que mais vem trazendo iniciativas interessantes. Só que assim, a despeito do pensamento muito bom do presidente Márcio Postman, a despeito do seminário importantíssimo do IBGE, vamos refletir o seminário do IBGE que eu vou participar, que é muito bom, fiquei muito feliz com o convite, na hora falei com todo mundo, falei com meus amigos, minhas amigas, pô, vou para um seminário massa, não sei o que, beleza. Mas vamos olhar aqui, de maneira estrutural, como é que estão as condições do IBGE. Então eu trouxe para vocês um documento que foi enviado para mim pelo sindicato da categoria, que traz um raio-x bem rápido sobre a situação do IBGE. E aí vejam se é possível, nessas condições, contribuir para avançar cada vez mais na luta pela soberania nacional brasileira e para fazer com que os dados sobre a realidade brasileira estejam nas mãos do povo brasileiro e não de big techs, e não de empresas estrangeiras, e não de estados imperialistas que têm inclusive interesses de espionagem e de expropriação e apropriação da riqueza do povo trabalhador brasileiro e das nossas riquezas naturais. Preste atenção nesse documento que a gente vai lendo aqui. Combater a precarização no IBGE é garantir o futuro da instituição, salário digno e direito aos trabalhadores temporários. Vamos lá, gente. O percentual de trabalhadores temporários realizando atividades permanentes no IBGE aumentou aproximadamente 400% desde o início dos anos 2000. Veja, gente, quando eu falo que o governo Lula, os governos Lula 1, 2, governo Dilma 1, governo Dilma 2 e etc. foram neoliberais, é de coisas assim que eu falo, assim, o processo de desestruturação do Estado, né? E quando eu falo de desestruturação do Estado, é claro, gente, que não é o núcleo do Estado burguês que garante a propriedade privada dos meios de produção e que é fundamental para garantir a repressão e a subordinação ideológica da classe trabalhadora. São os aparelhos do Estado que vão para além da dinâmica de dominação de classe imediata. Por exemplo, um trabalho como o do IBGE pode ser usado também para aspectos da dominação de classe e pode não ser usado necessariamente. Então, por exemplo, a gente, classe trabalhadora, a gente não tem dinheiro, a gente não tem estrutura para ter um aparelho de coleta e produção de dados no âmbito nacional. Se o IBGE existe, a gente vai ter possibilidade de acessar dados que, por exemplo, a gente não vai conseguir criar. Já as grandes empresas, os grandes monopólios, para eles, inclusive, se o IBGE deixasse de existir, não seria necessariamente um problema, especialmente para o capital estrangeiro, porque eles têm a sua própria dinâmica de produção de dados, né? Inclusive, o fato de cada vez mais a informação de milhões, de bilhões de pessoas serem privatizadas, serem apropriadas privadamente, motiva alguns pensadores e pensadoras em falar em tecnofeudalismo, né? Que é um termo que vocês sabem que eu não uso, mas que diz respeito ao poder, né? Poder econômico, o tamanho das empresas, a capacidade de dados, de manipular eleições, de influenciar na opinião pública, etc, etc, que várias empresas, principalmente as big techs, têm nos dias atuais, né? Então veja, embora o governo Lula, Dilma, etc, tenha feito concurso público, melhorado um pouquinho, reduzido um pouquinho o arroxo da era FHC, falta em tudo qualquer resposta concreta, firme, às tendências do neoliberalismo. Então, assim, grosso modo, a experiência petista deixou de piorar e melhorou um pouquinho. Em nenhum caso foi para se resolver a questão, mesmo estando no 5º mandato do PT. É porque eu sei que o Dilma II foi derrubado, viu, gente? Ela não conseguiu terminar o governo.
Mas assim, talvez 5 mandatos seja pouco, né, gente? Tem que ser 15, tem que ser 15. Mas sigamos. Hoje, os trabalhadores sem estabilidade são a maior parcela da força de trabalho do IBGE, representando praticamente 60% dos trabalhadores da casa. Veja a brutalidade disso. Além da coleta, os trabalhadores temporários realizam atividades cada vez mais complexas, como dirigir viaturas tracionadas, coordenar equipes, realizar supervisão, ministrar treinamentos, codificar e analisar dados geoestatísticos e operar sistemas informacionais cada vez mais complexos. Fica evidente que o uso de trabalhadores temporários no IBGE tem como objetivo substituir a força de trabalho efetiva, uma vez que esses trabalhadores estão alocados em atividades contínuas. Mesmo com o aumento no número de atividades e atribuições complexas, a grande maioria dos trabalhadores temporários recebem atualmente salários próximos ao salário mínimo. Então você vê, você tem o órgão mais antigo do Brasil de coleta de dados, de sistematização de informações sobre a realidade brasileira, um órgão fundamental para a soberania nacional brasileira, que é cada vez mais importante na era das Big Techs. Os trabalhadores e trabalhadoras do IBGE recebem, em média, próximo só de um salário mínimo. Isso em empregos precários e temporários. Vocês conseguem pensar a dimensão do absurdo que é isso? Como é absurdo falar em soberania nacional, como é absurdo falar em projeto de Brasil numa situação como essa. E aí, veja, gente, é muito oba-oba, eu falo isso direto no canal, é muito oba-oba com BRICS, com desdolarização, com Sul-Sul e tal, mas tem que fazer o dever de casa, viu? Tem que fazer o dever de casa. Vai ver se, por exemplo, se na China isso acontece. Ou então pega um país que não tem nada de esquerda, que é um governo conservador, burguês e tal. A Rússia, sabe? Assim, vamos lá, né? É muito oba-oba para falar de uma nova ordem mundial, de um mundo multipolar, mas o básico de soberania, que é, por exemplo, valorizar um órgão como o IBGE, não está colocado, né, gente? Então, assim, cuidado para não colocar o carro na frente dos bois. É muito bom, é muito importante pensar numa remodelação da geopolítica do mundo, mas não dá para fazer isso sem fazer o dever de casa, viu? No Brasil, sabe? No Brasil. Não é o cenário externo que vai salvar o nosso país e a classe trabalhadora sem comprar as lutas e fazer as transformações que são necessárias no nosso país, não. Mas continuando. O período entre 2017 e 2022 foi marcado pelo sucateamento do serviço e a redução de direitos trabalhistas, como fica evidente nas contrarreformas. Tá, reforma, vou ler contrarreforma, gente. Trabalhistas e previdenciários e nos cortes do orçamento do censo demográfico. Neste período foi verificada uma acentuada queda na relação entre o salário mínimo e a remuneração dos APMs. APM, gente, é agente de pesquisa e mapeamento, viu? Trabalhadores e trabalhadoras do IBGE. Perda que continuou mesmo no governo Lula, como demonstra o gráfico. Mesmo no governo Lula, né, gente? Tem muitas coisas que dá para falar. Mesmo no governo Lula. Mesmo no governo Lula. E aqui tá basicamente a tabela. Vou até aumentar aqui, peraí, para vocês verem melhor. Pronto. Essa aqui é a tabela. Gente, olha o salário dos trabalhadores e trabalhadoras do IBGE, lembrando a maioria temporária. Olha que vergonha isso aqui. Na moral, assim. Sabe? Saca só isso aqui. Além dos baixos salários, os trabalhadores temporários estão submetidos aos maiores riscos na realização de suas atividades. São esses trabalhadores, em sua grande maioria, enfrentam os intempéries do trabalho no campo, como altas temperaturas, violência urbana e riscos de trânsito. Os trabalhadores do IBGE, mesmo enfrentando todas essas situações, não contam com seguro para dirigir veículos. Por não terem garantia de renovação de contrato mensal, esses trabalhadores são os maiores alvos de assédio. É importante salientar que a estabilidade no serviço público atende, dentre outros, o princípio da imparcialidade e continuidade das funções públicas. É fundamental que a atual direção do IBGE tenha um planejamento para a recomposição dos servidores efetivos, sobre o risco do Brasil sofrer um apagão estatístico. Veja, gente, o que eu acabei de falar. É muito gostoso ficar debatendo um BRICS, desdolarização, economia multipolar, nova rota da seda, todos esses grandes temas. Todo mundo gosta de debater os grandes temas, só que entendo, para a gente participar enquanto país dos grandes temas, precisa fazer o dever de casa. O dever de casa passa por luta de classes, passa por luta política, passa por organização da classe trabalhadora. E passa também, gente, para não deixar o órgão mais importante do país de produção de dados estatísticos sobre a realidade brasileira numa situação lamentável como essa. Vocês entendem como é descolado da concretude, né, do fazer político
está imaginando futuros brilhantes e maravilhosos para o Brasil, desdolarização, nova rota da seda, quando o básico não é feito, vocês conseguem. É tipo, por exemplo, eu vou gravar um vídeo essa semana também sobre a questão dos trabalhadores e trabalhadoras da área ambiental, né, do governo federal. Muito se fala em transição energética, em economia verde, o Brasil liderando esse debate. Quando você vai ver a situação dos trabalhadores e trabalhadoras do IBAMA e do ICMBio, dá vontade de chorar. Então assim, gente, não orna, sabe? Eu boto muita fé que deve ser muito mais emocionante estar debatendo os grandes temas, como o Brasil na nova rota da seda, do que estar debatendo a situação trabalhista de cargos e carreiras dos funcionários do IBGE, né? Eu boto fé. Agora sim, sem fazer o básico, não se chega nos pontos mais altos não, viu? Assim, tá? É isso. Sem fazer o básico, não adianta ficar projetando voos mais altos não, porque não tem fundamento na coisa, né? Você fica, como diria o povo mais antigo, pendurado na brocha. Mas voltando aqui, mesmo com a retomada do diálogo com o Executivo Federal, depois da chegada do governo da Frente Ampla a partir de 2023, os avanços foram diminutos na pauta dos trabalhadores temporários. 9% de recomposição salarial em 2023, lembrando, 2023 não estava valendo o novo teto de gastos, que só começou a valer esse ano, né? E os reajustes de benefício em 2024 ainda não foram capazes de superar as perdas dos últimos 7 anos. A CI, IBGE, SN e o sindicato, né, têm realizado movimentações constantes a fim de pressionar o IBGE, o Ministério do Planejamento e Orçamento da Simone Tebet e o Ministério da Gestão da Esther Dweck para garantir um reajuste imediato aos trabalhadores temporários e a equiparação salarial dos agentes de pesquisa e mapeamento ao vencimento básico dos trabalhadores de nível intermediário. Além disso, é necessário estabelecer o direito à indenização de campo para esta parcela da categoria. O diálogo entre o sindicato e o Ministério revelou que o reajuste dos trabalhadores temporários, algo tão flagrante e necessário, se tornou quase um labirinto burocrático cheio de idas e vindas. Tanto o presidente do IBGE, Márcio Postma, quanto a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, expressaram constrangimento com a remuneração dos trabalhadores temporários. É para se constranger mesmo, na moral, é isso. Mas os longos meses de negociação revelam que a superação da situação deve ser um compromisso, não só de quem representa e dirige o órgão, mas também de todos os servidores do IBGE que se preocupam com o futuro da instituição. Por esse motivo, orientamos mobilização máxima através de atos e outras ações que pautem a solução imediata desta situação. Então veja, um documento simples, objetivo, didático, direto e informativo que fala assim, não dá para ter um IBGE forte, um IBGE que consiga cumprir sua função e consiga se adaptar às novas tarefas que estão colocadas no século XXI, com essa dinâmica de colonialismo digital, o papel das Big Techs, a busca cada vez mais por se apropriar de dados brasileiros, né? Fazendo com que a coleta de dados no Brasil seja uma espécie de matéria-prima para uma nova dinâmica colonial, em que as grandes empresas dos Estados Unidos aqui coletam os dados, usam esses dados para desenvolver, né, seus programas, seus aplicativos, seus softwares, e depois a gente compra isso, transferindo riqueza para fora. É numa clássica relação colonial, uma clássica relação de centro-periferia, percebe? É fundamental ouvir a reivindicação dos trabalhadores e trabalhadoras do IBGE, garantir que essa situação de precariedade estrutural das condições de trabalho não continue. Não dá para ter o IBGE forte com quase 60% da sua força de trabalho recebendo esse salário em condições precárias de contrato e trabalho, percebe? A gente precisa fazer o básico, porque senão todos esses debates sobre BRICS, sobre desdolarização, sobre diplomacia sul-sul, sobre não sei o que, viram conversa, viram chaveco, viram propaganda eleitoral, porque isso precisa, primeiro de tudo, de política. Esses debates não podem ser debates de especialistas, de burocratas, precisam ser debates de sindicato, de movimento social, de intelectual, de comunicadores, precisa estar na boca do povo. As pessoas precisam entender, por exemplo, o papel do IBGE para além do censo, que é fundamental, inclusive, que o governo Bolsonaro atacou. Precisa entender o papel do IBGE para além do censo e precisa também que a gente crie capacidade técnica para operacionalizar as políticas decididas a partir da luta de classes. E capacidade técnica não vem se está nessa precariedade de orçamento e de condições de trabalho, percebe? Então, assim, quem defende a soberania nacional do Brasil, quem defende que o nosso país tenha a capacidade de resistir ao assédio permanente das Big Techs, né, e das grandes empresas estrangeiras que cada vez mais buscam ser as donas
da produção de dados, da produção de estatística, da coleta de dados sobre a realidade brasileira, precisa apoiar a luta dos trabalhadores e trabalhadoras do IBGE. Precisa, inclusive, chegar junto ao sindicato. Eu vou colocar aí na tela a página do sindicato no Instagram, que fala um pouco sobre a situação dos trabalhadores e trabalhadoras, a luta da categoria. Está aparecendo aí na tela, Maxwell, a essa hora, já colocou. Sigam a página, acompanhem, divulguem, tiver ato, tiver mobilização, chegue junto, porque essa é uma luta muito importante, sabe? Uma luta para todo mundo, para os comunistas, socialistas, anarquistas, ecossocialistas, trabalhistas, todo mundo que diz ter compromisso político com a classe trabalhadora e com a soberania nacional. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho e tudo isso que vocês já sabem. A gente também tem um grupo de Telegram onde a gente divulga todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e pega tudo. Aparecendo aqui o QR Code na tela do vídeo e na descrição do vídeo também tem um link para você entrar na nossa lista de transmissão de Zap Zap. Um beijo e até a próxima.